Meu querido irmão, minha querida irmã, que bom é novamente adentrar no seu lar, pelos meios de comunicação, pela internet e juntos construirmos esse nosso momento de reflexão bíblico-vocacional. No nosso quadro Eis-me Aqui, nós queremos continuamente dar a nossa resposta a esta proposta constante também de Deus. Deus constantemente nos chama e Ele espera de cada um de nós constantemente uma resposta, que é dada paulatinamente, dia após dia, na construção histórica de cada um de nós. Se você já nos tem acompanhado através do nosso quadro, você percebeu que, por muitas vezes, nós, na reflexão bíblica, trazemos alguns enfoques vocacionais. Reveja os outros quadros. Nós temos meditações muito interessantes e muito bonitas, que podem servir tanto para a sua vida, como também para partilha nos círculos bíblicos, nos grupos de vivência, no seu grupo de pastoral, nos grupos de acompanhamento vocacional e também em tantas outras possibilidades. O nosso texto, hoje, para a nossa reflexão, é também do Evangelho de Lucas. É um texto pequeno, que se encontra no capítulo 8 de Lucas, mas que nos ajuda a compreender a dinâmica do chamado de Deus às mulheres no Evangelho. Então nós vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 8º, capítulo 8, os versículos de 1 até 3. É um evangelho curtinho, mas que nos diz assim, acompanhemos. Depois disso, Jesus percorria cidades e povoados, pregando e anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e muitas outras que serviam Jesus com os bens que possuíam. Esse é um relato muito peculiar da presença dessas mulheres na vida de Jesus. Por vezes, é interessante perceber que ao longo da história se costumou, de maneira precária e tendenciosa, a colocar que algumas dessas mulheres eram pecadoras públicas, adúlteras, ou trazendo tantos outros adjetivos de maneira pejorativa, rótulos, títulos. Como, por exemplo, o caso de Maria Madalena. A Maria Madalena foi trazida esta ideia de que ela era a adúltera do Evangelho, quando, por vezes, de Maria Madalena apenas se diz que ela, por um lado, dela foram expulsos 7 demônios, ela esteve depois aos pés da cruz, como discípula fiel, e posteriormente ela foi a primeira a quem Jesus se direcionou após a ressurreição. As mulheres nos evangelhos foram sinais de perseverança. As mulheres no evangelho foram sinal de compromisso. As mulheres no evangelho nos dão uma indicação grandiosa da presença de Deus que se manifesta através da fidelidade, da integridade e da persistência. Portanto, essas mulheres, que são santas mulheres, que são mulheres discípulas, apóstolas de Jesus, nos garantem a oportunidade de poder também na nossa vida gerar um processo de reflexão de que nós, como somos, na simplicidade que temos, podemos fazer uma experiência gradativa, peculiar e grandiosa de Deus. Que o exemplo delas, na simplicidade, dando do que possuímos, deixando-nos expulsar dos nossos demônios, que são todas aquelas realidades que nos afastam de Deus, nos coloquemos à disposição do Mestre e que façamos uma experiência grandiosa
do seu amor e da sua misericórdia. O nosso quadro vai ficando por aqui e nós queremos hoje continuar rezando pelas vocações. Hoje rezar pela vocação de tantas mulheres que já se dedicam ao reino de Deus. Mas rezar também por você, mulher que nos acompanha nesse momento, para que seja capaz sempre mais de dar uma resposta afirmativa aos projetos de Deus na sua vida. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguir, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Enviai, Senhor, operários e operárias para a sua messe, porque a messe é grande e os operários ainda são poucos. O nosso quadro fica por aqui, mas a vocação fica agora estendida através da vida. A nossa resposta se dá através do dia a dia na nossa vida. Sejamos felizes, sejamos intensos, sejamos concretos na nossa resposta a Deus. E a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, deixe o seu joinha, se inscreva para que você possa continuar acompanhando em primeira mão as nossas reflexões vocacionais aqui na DATV. Seja sempre muito bem-vindo, seja sempre muito intenso na sua proposta vocacional, seja sempre muito amado, amada por Deus. Até a próxima oportunidade. Tua mensagem de vida vou ao mundo anunciar.